Salve, salve, meus considerados! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo ótimo? Pessoal, a partir de hoje, né, a grande maioria das nossas histórias aqui, ela vai partir para um outro modelo, né, um outro formato. Porque depois de 46 dias postando vídeo seguido, vocês já sabem a minha origem social, minha origem econômica, minha origem religiosa, várias coisas do meu passado, então não preciso ficar me apresentando, me justificando todo dia aqui, né? Então, vamos partir, né, já diretamente ao ponto, diretamente ao foco, em respeito ao precioso tempo que vocês têm dedicado para mim, né? O nosso último vídeo foi de 25 minutos, o pessoal compareceu aí, né? Aqueles seguidores fiéis, né, compareceram, mas vamos lá, né? Gratidão, gratidão sempre. Pessoal, hoje eu tô aqui em Pontal do Araguaia, debaixo aqui desse estúdio natural, gente. Olha, um pé de gameleira fantástico, maravilhoso, uma árvore aqui que deve ser, no mínimo, centenária, né? E aqui é na beira da avenida, os carros vão passar aí, vai chegar os barulhos. E para desenvolver o assunto de hoje, vocês terão que pesquisar na internet algumas coisas, tá bom? Vocês, para entender o contexto da história de hoje, depois vocês terão que ir lá na internet e pesquisar gameleira no Babaçu. Coloca lá que vocês vão ver várias imagens. Vocês verão várias imagens e vai entender o que eu estou dizendo, tá bom? Porque isso aqui é uma palestra, então não tem como eu montar slide, montar um data show, um PowerPoint para mostrar para vocês. Então, gente, é o seguinte, eu trabalhava numa fazenda, nas fazendas que eu trabalhei, eu comecei a observar que sempre tinha uma linha dessa aqui, uma gameleira, crescendo na copa de um babaçu. Eu achava aquilo interessante, às vezes eu via umas arvorezinhas já menorzinhas, outras maior, até que um dia eu me deparei com uma gameleira, né, sabe, o babaçu estava no meio ali, sabe, o babaçu ainda estava vivo, resistia, mas a gameleira já tinha tomado conta dele, ele tinha as folhas dele e tudo, mas eu vi aquela gameleira grudada e as raízes já tinham chegado, sabe, tinha nascido uma árvore em volta do babaçu e o babaçu estava no meio ali. Passado um tempo, andando numa região lá de Jussara, perto da Fazenda Cruzeiro ali, me deparei com uma gameleira oca já no centro, sabe? E só os cascos de um babaçu que tinha existido ali. E eu comecei a pensar aquilo, comecei a matutar alguma coisa, falei, gente, o que é isso? A gameleira chegou, um galinho pequenininho, minúsculo, que talvez um passarinho levou para fazer o ninho, né? O pássaro leva para fazer o ninho na copa do babaçu. E aquele galinho ele começa a se desenvolver, começa a ganhar raiz, com o tempo ganha uma folhinha, depois ele vai crescendo os galinhos e as raízes para baixo. Vocês vão pesquisar lá e vai perceber que desce os galinhos, vai subindo os galinhos e descendo as raízes. Gente, com o passar do tempo, essa raiz chega até o chão e os galhos ficam enormes. No primeiro momento fica até bonito. Mas eu percebi que com o passar dos anos, o babaçu ele perde a vida. O babaçu, a gameleira ela mata o babaçu e dali já vai ficar aquela estrutura, já não será mais um babaçu, apenas a gameleira. E um dia eu fazendo uma reflexão comigo, eu falei, pessoal, esse negócio é muito curioso. Porque às vezes, pessoal, a minha reflexão foi o seguinte, eu pensei no raminho da gameleira, na copa do babaçu, como se fosse o mal, sabe? A força negativa, a força destrutiva chegando na nossa vida. Durante a Idade Média, e muitos
séculos passados, milênios passados, algumas sociedades criaram uma figura do mal, uma figura do demônio, numa coisa horrenda, numa coisa terrível, para nos controlar pelo medo, para a gente ter medo, a gente não se aproximar pelo medo. Criou-se uma figura do maligno, do maléfico, sabe? Do opositor a Deus com a forma muito horrenda de chifre, de rabo, cuspindo fogo pela venta, para tentar construir a nossa mentalidade espiritual de afastar-se do mal. Mas eu percebi com as experiências da vida e com a ideia do Babaçu, que às vezes o mal ele chega na nossa vida de mansinho, pequenininho, trazido por alguém. Não é aquela coisa horrível que chega, vou te pegar, vou levar você pra mim, vou pegar você, vou levar sua alma hoje. Gente, ninguém conquista ninguém assim, sabe? Ninguém seduz o outro assim. Então, aquela palavra doce, aquele jeito suave, de repente você está dentro de um contexto e você não consegue sair mais. Então, às vezes a gente pensa, né? Por exemplo, às vezes uma fofoquinha trazida de alguém, você começa a desconfiar do seu amigo, da sua família, do seu próximo ali. De repente você está dominado. Às vezes uma desconfiança simples começa a crescer, de repente seu casamento acaba, sua família é destruída, você perde os vínculos de amizade. Por quê? Depois vai descobrir por causa de uma conversinha mal falada, por causa de uma desconfiancinha mal pensada. Tudo pequenininho que cresce, que vai tomando. Existem situações de relacionamento, seja de amizade, de relacionamento amoroso, tal, empresarial, lá no emprego, que às vezes começa de uma pequena desconfiança, você começa a desconfiar, um ciúminho, né? A gente não tem ciúme, não é só de pessoas, de nosso relacionamento, casamento, não, às vezes a gente tem ciúme de um colega de trabalho. A pessoa começa a crescer mais, chega na empresa, já começa a ser supervisor, começa a ser gerente e tal, e você fica com ciúme. E o ciúme toma conta de você, de repente acabou sua vida profissional, acabou tudo por causa do ciúme. Às vezes uma fofoca que vem de fora. Então, pessoal, às vezes são coisas mínimas que tomam conta da nossa vida, que nos destrói, que nos espedaçam. E são coisas mínimas, assim como o galinho da gameleira no Babaçu. E toma conta, pessoal, destrói. Pesquisa na internet para vocês verem. E daí só tem uma forma da gameleira deixar o Babaçu. Vir o roçador de pasto com o machado e cortar a gameleira e picar a gameleira, subindo, e tirar a gameleira do Babaçu. E quem é que vai tirar essa pequena raizinha que cresceu na nossa vida? Se nós já não chega um ponto que o Babaçu não consegue mais se livrar da gameleira, chega um ponto que a gente não consegue mais livrar da desconfiança, a gente não consegue se livrar mais do pequeno ódio que transformou-se em gigantesco, a gente não consegue mais se livrar do ciúme, a gente não consegue mais se livrar da insegurança, porque tomou conta de nós. Aí tem que aparecer o nosso roçador de pasto, que é o Papai do Céu, que é a nossa espiritualidade, que é a nossa crença, é aquele ser divino que a gente acredita. Aí a gente tem que buscar força extra, porque nós já não conseguimos mais. Então tem que aparecer, a gente tem que se agarrar no nosso Papai do Céu, na nossa crença superior, porque eu falo isso aqui para pessoas de várias denominações religiosas, e pedir que ele venha com o machado e corte o ciúme, corte a inveja, corte a insegurança, corte o medo, corte aquilo que está tomando conta de nós e vai acabar nos destruindo. Sabe, que arranque de nós e volte a gente a ser novamente aquilo que a gente era. E nos cuidar para não deixar por seduzir por as pequenas coisas, as mínimas coisas. Porque vai lá e pesquisa na internet que você vai ver. Foi um simples galinho de gameleira deixado na copa do Babaçu, que tomou conta, que cresceu, que tomou conta e que destruiu aquela árvore
e colocou-se outra no lugar. Então vamos nos cuidar, vamos nos precaver, vamos nos vigiar, para que nenhum galinho daquilo que venha nos destruir possa crescer em nós. A história hoje é essa. Gratidão, gratidão sempre. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pelos seus comentários, pelas compartilhamentos. E eu só tenho a deixar gratidão para vocês. E que o ser superior que você acredita possa estar te protegendo, te cuidando, te zelando, para que você não deixe ser corrompido pelas mínimas sensações de forças que poderão nos levar à destruição. É isso aí, gente. Tchau, obrigado!